Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, chegando aqui nesse domingão, né, para conversar com vocês aí, ó, sobre as novidades referentes aí ao diretor executivo, né? O Vasco que volta a jogar na próxima quinta-feira, tá aí lutando para poder trazer um diretor executivo desde a saída do Marcelo Santana. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui com vocês. Preparei uma apresentação aqui para que a gente pudesse elucidar aquilo que é necessário de cada pretendente do Vasco, ou que o Vasco, pelo menos, entrou em contato, ou que surgiu na mídia aí sobre esse assunto, para você ficar ligado conosco aqui. Então, peço a você para que fique até o final do vídeo, tire suas próprias conclusões depois, porque o material que eu trouxe aqui, bem legal para a gente. Minha voz, graças a Deus, melhorando mais um pouco. E vamos continuar em frente aqui, porque a gripe não pode parar a gente, a realidade é essa, beleza? Antes de mais nada, quero agradecer a você por estar aqui conosco no nosso canal. Quero pedir a você também para que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, ative o sininho de notificações, deixe seu like, porque é muito importante para a gente. E também esteja também conosco na nossa página no Instagram, tá? Aí tá aí na sua tela aí, ó, o @papo.d.vascaíno. Se inscreve lá, segue a gente, que é muito importante para o nosso trabalho também, valeu? Antes de mais nada, também quero apresentar a você aqui a live que a gente vai ter na próxima quarta-feira, tá ok? Essa live a gente vai estar trazendo aí para vocês aí o Betinho, né? Todos sabem aqui quem é o Betinho, segurança. Então a gente vai ter um bate-papo bem bacana aqui com o Betinho. Na próxima aí, né? Como tá na tela para vocês aí, na próxima quarta-feira, tá? Tá dia 9 ali, mas eu vou consertar porque a gente teve um ajuste na live e o Betinho vai estar aí conosco na próxima quarta-feira no nosso canal, às 21 horas, para que a gente possa falar muito sobre Vasco da Gama, o legado dele, e ele explicar também aquela polêmica história que acabou culminando na sua demissão, beleza? Vamos ao assunto. A gente está vendo que o Vasco está atrás de diretor executivo. E antes de mais nada, eu quero trazer aqui à tona os 4 nomes que estavam, né, aí, pelo menos perpetuando nas redes sociais. O primeiro deles que veio à tona assim, muito incisivamente foi o diretor executivo que atualmente está no Avaí, né, que é o Bruno Freeland, e depois disso surgiu também em consonância a questão do Bruno Spindel, para que a gente possa pensar nisso, né, o Eduardo Freeland, perdão, e o Bruno Spindel também, que é atualmente dirigente do Flamengo. Além dos dois, surgiu ali também o Bruno Costa, que é ex-Fortaleza, e além... e por fim, né, com todas essas situações aí, o ex-dirigente do Fenerbahçe da Turquia, o Mário Branco, né, para quem não sabe ainda, é um português, né, que tem muitas habilidades aí, a gente vai mostrar cada uma delas para vocês. Antes de mais nada, quero pedir a você, para que você comente aqui ao final do vídeo, quem você pensa ser melhor para o Vasco depois que eu te apresentar esse material, valeu? E não esquece, deixa seu like, compartilha, curta e comente, que é muito importante para a gente. Vamos ao material. Como está na sua tela aí, a gente vai começar avaliando aqui, né? Nesse caso, o Bruno Spindel primeiro, né? O Bruno Spindel ele tem uma larga experiência dentro do setor do futebol desde a época do Bandeira de Melo. Lá em 2017, 2018, ele era gestor de marketing da gestão Bandeira de Melo. E também foi CEO nesse período. Para quem não lembra, Bandeira de Melo foi quem começou a reestruturação do nosso maior rival aí, dentro desse contexto. E o Bruno Spindel faz parte, né, desde aquela época do Flamengo. E aí você pode perguntar assim, pô, veio oposição, veio situação e o Bruno conseguiu. Esse é um dos pontos fortes do Bruno. Ele consegue se readaptar ao mercado, ele é conhecido aí, né, por suas negociações, por suas diminuições de valores nas negociações que ele deseja fazer, é muito persuasivo naquilo que ele vem fazer. Então, era um nome que estava cotado para o Vasco. Ah, Léo, é do rival. Sim, mas se fosse entre ele e os outros que estavam, até aparecer o Mário, eu preferiria o Bruno Spindel, ainda que tem uma larga experiência, né? Como que você está vendo na sua tela, ele trabalhou aí com Bandeira de Melo 2017, 2018, como gestor de marketing CEO também. Depois veio o Rodolfo Landim, que aí é onde ele monta aquele elenco do Flamengo, que foi campeão de tudo,
participa ali diretamente na negociação de Arrascaeta com o Cruzeiro, para poder trazer o Arrascaeta para o Flamengo. O Marcos Braz também, junto com ele, né, fazia essas negociações, e ele, até então, naquele período, o Marcos Braz tinha desistido da negociação, tinha fechado a negociação com o Santos e tinha parado as negociações porque o Santos não estava atendendo os valores que o Flamengo queria pagar para trazer o Bruno Henrique. E aí o Bruno Spindel vai, negocia diretamente e consegue trazer o Bruno Henrique, que aí o resto a gente já sabe. Os caras foram campeões de Libertadores, aí do Campeonato Brasileiro em 2019, e inclusive ele traz o Jorge Jesus, tá? É ele quem traz o Jorge Jesus, é ele quem traz o Gabigol, obviamente que junto com o Marcos Braz, junto com toda a diretoria, mas ele que foi diretamente conversar sobre essas situações. E aí agora, quando entra o BAP, né, que é o Luiz Eduardo Batista, vem aí, no caso, o José Boto para ser diretor executivo. Só que eles preferem manter o Bruno Spindel, só que mais administrativamente. Então, ou seja, o Bruno Spindel está desde 2017 no Flamengo. E você vai ver aí, ele vai fazer uma larga escala aí de quase 10 anos, se ele concretizar, né, o mandato do Bandeira de Melo, para poder ter sempre essa consonância. Ele é um cara que consegue muito com o mercado, é um cara que é conhecido, principalmente, como você vê nesse segundo slide aqui, como o negociador no meio da bola. Então, ou seja, é um cara que tem uma larga escala com esse tipo de negociação, entende do marketing, já foi CEO, ou seja, ele já atendeu algumas áreas e isso é fundamental para um diretor executivo, sem dúvida nenhuma, e se o Vasco trouxesse, o Vasco sim estaria pensando com um pensamento positivo, no sentido de mudar o departamento de futebol, que é o que tudo indica, é isso que o Pedrinho quer fazer. Aí, como aqui está na tela para vocês, conhecido como negociador, passou todas as gestões nos últimos 8 anos e conseguiu se manter no cargo até hoje. Negociou a diminuição no contrato de concessão do Maracanã também com o Fluminense no período, né, junto ao governo do estado, e foi fundamental na negociação dos principais jogadores de 2019, como eu disse para vocês. O segundo pretendente aqui que o Vasco estava de olho, né, a gente pode falar dessa forma, é o Bruno Costa, ex-Fortaleza. Ele trabalhou durante 2 anos no Fortaleza ali, né? E aí a gente pode ver um pouco do histórico dele. 44 anos, um currículo bem extenso, mas apenas sendo Fortaleza como seu primeiro time de diretor executivo, né? Para você entender, ele passou como liderança de departamento de scout para as categorias de base da Seleção Brasileira em 2012 a 2015, trabalhou na Major Soccer League, na MLS, em 2017 a 2023 como também scout, e antes da sua incursão no cenário nacional com Fortaleza, ele desempenhou uma função de gerente de futebol no Good Strike, né? Se eu não me engano ali. Deixa eu ver se o nome é esse mesmo, só para poder certinho para vocês. E aí, como a gente está vendo aqui, então, assim, ou seja, isso mesmo. Ele trabalhou nos Estados Unidos com a função de gerente de futebol. De lá para cá, depois disso, em 2024, né, quando ele assume ali o Fortaleza, ele faz aquele apanhado do futebol do Fortaleza e consegue montar, já tendo Vojvoda, traz alguns jogadores importantes. Na sua esquerda aqui, tem alguns jogadores importantes que você pode estar vendo que ele trouxe. Dentre esses jogadores, o Moisés, que ele trouxe do Cruz Azul, o atacante, né? O Kusevic, que está lá até hoje, que é o zagueiro, né? Ele trouxe do Curitiba. Emanuel Martins, que ele negociou também, que até o Vasco tinha interesse, para quem lembra. O Breno Lopes também, o Vasco tinha interesse, ele levou para lá em 2024, e gastando aí um total de 54,39 milhões. A fonte é o Gato Mestre, tá? O site do Gato Mestre. Em 2025, ele faz outros tipos de contratações. Obviamente que o futebol do Fortaleza não encaixou, mas muito disso não é pelo elenco, é porque o futebol não está encaixando. E aí a gente precisa entender que a parte de dirigência e a parte de contratação ele fez, que são duas coisas horrorosas que o Vasco teve nessa janela de transferências aí nas últimas duas, horrível, com o Marcelo Santana ou com quem quer que seja que estava lá definindo quem ia contratar ou não, né? A transferência do Fortaleza 2025, ele trouxe aí o Breno, goleiro, trouxe o Diogo Barbosa do Fluminense, que também é um lateral bom, trouxe aí também o Davi Luiz, que estava saindo do Flamengo no período, o Daverson, que foi uma contratação caríssima, e trouxe o Alanzinho da Ferroviária, ou seja, ele basicamente montou essa estrutura do futebol do Fortaleza. Agora em abril ele deixou o cargo, né, e passou aí a estar livre no mercado também. Era uma possibilidade do Vasco
querer contratá-lo. Inclusive, o Carlos Amodeu, que é hoje o CEO do Vasco, estava interessado nele. Mas vamos lá. Eduardo Freeland, atualmente no Avaí. Formado em Educação Física com especialização em Gestão Esportiva, iniciou a carreira nas categorias de base, com passagem por Botafogo, Cruzeiro e Flamengo, desempenhando função como técnico coordenador e gerente, tá? Dali na questão. Em janeiro de 2021, ele assume o Botafogo, pela primeira vez como diretor executivo de futebol. Era encarregado da modernização estrutural antes da chegada do John Textor naquele período. Naquele momento, o Botafogo estava na Série B. Em março de 2022, deixa o Botafogo e assume como diretor executivo no Bahia, alcançando o principal objetivo, que ele foi para o Bahia para poder fazer o quê? Subir o Bahia para a Série A. E aí, quando todo mundo cita no mercado, ele diz que o Eduardo trabalhou em Botafogo e Bahia, mas os dois clubes estavam na Série B, tá ok? Os dois clubes estavam na Série B, o Bahia ainda não tinha se tornado SAF nesse período, foi aquela estruturação toda, enfim, o Eduardo trabalhou somente na Série B, ele não trabalhou na Série A diretamente com nenhum clube. Em junho de 2023 foi contratado para ser diretor executivo do futebol do Avaí, com passagem marcante para o Botafogo, como eu disse, e Bahia. Em 2024 estabeleceu como metas alcançar o título do Campeonato Catarinense e buscar o acesso à Série A, porque faltou ali a Série A ali. Em 2025 recebeu críticas por contratações controversas durante 2023-2024, mas também conquistou o Campeonato Catarinense, ou seja, a torcida do Avaí nesse primeiro momento quer que o Eduardo Freeland não continue. E aí você pode ver lá no meu Instagram, tem o áudio do Felipe, né, do Isto é Avaí, um podcast que eu entrei em contato com eles cobrem o Avaí, e ele me citou tudo sobre o Eduardo. E aqui não estou querendo queimar o profissional, ele estava falando que o Eduardo chegou para poder manter o time, para poder conseguir trazer reforços, só que trouxe reforços milionários, que não deram resultado porque devido à idade, devido ao mercado, acabaram saindo com um dinheirão, botando aí o Avaí na justiça, e isso tudo a gente tem que pensar, porque o Vasco, né, até então, escolheu errado o Marcelo Santana. O Vasco escolheu o Marcelo Santana de forma errônea. E isso muito passou pelo Pedrinho, pelo Felipe, e a gente tem que citar aqui, infelizmente, isso, que é algo negativo do Vasco. O Eduardo Freeland, para mim, era o único que não poderia vir. Fiquei sabendo agora à noite que ele, sim, estava descartado por completo pela direção do Vasco. Mas eu só acredito depois que o cara que vier tiver assinado, porque o Vasco fica nessa de manter, daqui a pouco traz o cara por conta de valores. Eu, especialmente, não contrataria ele, não contrataria o ex-Fortaleza. Até então, nesse primeiro momento, na minha cabeça estava apenas ali o Spindle, que era um cara que, sem dúvida nenhuma, é vencedor e conseguiu montar vários times e já tinha visto o histórico dele, para mim seria o melhor mesmo vindo do rival. Ponto. Até porque ele está lá e não está aparecendo para o futebol dentro desse contexto. Depois disso, a gente teve aí também, pelo Eduardo Freeland aí, a situação de eu manter contato com esse podcast Isto é Avaí, e eles me contarem exatamente sobre isso, falando, Léo, no final o Felipe até termina falando, olha, e para mim ele é um cara que não tem condições de ir para o Vasco, acho que o Vasco vai estar fazendo um mau negócio, beleza? E aí surge então Mário Branco, ex-Fenerbahçe, português, né, de origem, e trabalhando no Fenerbahçe até pouco tempo atrás, e conseguiu montar ali alguns times. E, para mim, nesse momento, esse cara é o cara mais completo para assumir o Vasco. Ah, Léo, mas quem é esse cara? Vou contar para você agora. Iniciou como chefe de scout nos clubes da Pontevedra, né, da Espanha, Wisła Krakow e Zenit Lubin, da Polônia. E trabalhou também na Romênia. Como diretor executivo, para você entender, ele começou nos Leixões, né, 2009 a 2011, trabalhou também na Romênia de 2011 a 2012, no Estoril de 2012 a 2016, no Red Split de 2016 a 2018, no PAOK da Grécia, né, 2018 a 2020, e no Famalicão 2020 a 2021, aonde ele chega ali até então no Fenerbahçe, né? Ele trabalha no Fenerbahçe de 2022, quando ele chegou, até 2025. E monta elencos fortes, como jogadores como Dzeko, né? E aí trouxe o José Mourinho como treinador, fez muitas vendas lucrativas, né? Entre elas aí o Arda Güler para o Real Madrid por 20 milhões de euros, mas não conquistou o campeonato turco.
Então, ou seja, ele não conseguiu conquistar a própria liga, mas montou times fortes do Fenerbahçe. O Talisca é um exemplo do que ele levou aí também para poder agregar ainda mais no time turco, né? Pode ter certeza disso. Então, o Mário Branco está no mercado e ele, após 3 anos de forte impacto estrutural e financeiro do clube, ele deixa o time em junho de 2025, agora há pouco, saiu há poucos dias aí do Fenerbahçe. E aí eu separei alguns pontos fortes que tem do Mário para que você entenda e consiga assimilar comigo e depois opine quem você acha melhor. Pontos fortes dele foi o scout internacional eficiente, ou seja, ele consegue trazer jogadores com potenciais absurdos que podem, em curto espaço de tempo, performar naquilo que o Vasco precisa. Gestão de transferência e valores de ativo, ou seja, ele tanto vende bem como compra bem. Era uma das causas do Vasco que não estava acontecendo. O Vasco vendia muito mal, vendeu vários jogadores aí muito mal e comprou muito mal também, ou seja, é totalmente o oposto daquilo que o Mário Branco faz. Estruturação de departamento de futebol, ou seja, ele mexe na estrutura do futebol, ele intercala, né, parte de fisiologia, parte de jogadores, parte de técnico, parte de psicologia, ele consegue fazer isso por onde ele passou, o Mário fez isso. Planejamento estratégico e montagem de plantel, ou seja, ele trabalha intercalado, mais uma vez, com todas as estruturas, desde o CEO, o CFO, até o campo, que é onde termina ali o que interessa ao torcedor. E relação com treinadores e vestiários, ele tem uma relação muito boa, né? Inclusive, trouxe aí o Mourinho para o Fenerbahçe um período, conseguiu ter boas relações com outros técnicos, então, ou seja, é um cara que tem um feeling. Ele consegue atender dos scouts, que é o que o Vasco precisa, um cara multifuncional, passando pelas relações internas do futebol, né, que são os departamentos, intercalando esses departamentos que ficam, às vezes, muito soltos com isso. E o Mário, hoje, o Vasco teve uma reunião com ele, segundo o Vene Casagrande. Teve uma reunião muito positiva, o Vasco apresentou o projeto e aguarda o retorno aí do Mário para poder assumir isso e na próxima janela, já em julho, aí, que é a janela internacional do meio do ano, atender aquilo que o Vasco precisa, sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu, particularmente, né, concluindo o vídeo, eu acredito que o Mário, seja o melhor para o Vasco nesse momento. Não sei o que vocês pensam como torcedores, queria muito sua opinião aqui. Eu sei que o vídeo ficou extenso, mas foi para explicar detalhadamente o que você, torcedor, precisa saber sobre os potenciais que estão aí para ser diretor executivo do Vasco. Porém, o Vasco teve uma reunião muito clara hoje, segundo o Vene Casagrande, mais uma vez aqui, dando os créditos ao Vene Casagrande, que foi quem noticiou, com o Mário Branco. Espero que feche com ele. Ele é um cara mais completo até do que o Spindle. Não foi campeão lá no Fenerbahçe, mas é um cara totalmente completo que consegue ter esse potencial de vender jogador bem, de segurar jogador, de trazer jogadores que o Vasco precisa. Então, acho que isso ele consegue trabalhar com pouco dinheiro e com muita criatividade. Ele tem muito do Rodrigo Caetano, mas com um quê de scout e intercalando todas as áreas, que é o que o Vasco precisa nesse momento. Espero muito que o Vasco feche com o Mário e quero saber sua opinião aqui mais uma vez. Esse foi o vídeo. Espero ter esclarecido a vocês cada candidato ao cargo no Vasco, pelo menos, de especulação na mídia, e dizer a você que é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, que é muito importante, e vá lá no nosso Instagram também. Além disso, ative o sininho lá da notificação da nossa live na quarta-feira com o Betinho, que você vai ter a oportunidade de perguntar ele diretamente no chat do nosso canal. Ajude a gente aí, nossa meta é chegar a 1.500 inscritos, e eu quero agradecer muito a você por estar aqui até agora, assistindo esse vídeo conosco. Valeu? Tamo junto, saudações vascaínas, compartilhe com a galera e não deixe de estar aqui conosco. Fui!